Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria novamente estarmos aqui nesta sexta-feira, né, dia 10 de janeiro de 2025, para trazermos aí novidades acerca da temática Cartas Consoladoras, que estamos acompanhando aí desde mais ou menos fevereiro do ano passado. Então, estamos trazendo para vocês, na noite de hoje, uma novidade acerca dessa temática, uma vez que o médium Orlando Noronha foi um nome aí bastante mencionado, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, quando se trata aí deste assunto, cartas consoladoras, que estamos tratando da maneira mais técnica possível, da maneira menos passional possível, uma vez que se trata de uma questão que envolve todo um esforço do próprio Allan Kardec para que seja realizado, né? Essas análises, elas são importantíssimas para nós espíritas e, consequentemente, para todas as pessoas envolvidas e, principalmente, também para o próprio movimento espírita. Bem, então vamos conhecer agora, né? Eu vou colocar já na tela para vocês, daqui a pouquinho eu já vou dar aí o boa noite para os que já estão se achegando aí, né? Deixa eu juntar um pouquinho mais de gente. Então, eu vou colocar na tela um documento, tá? Que foi, inclusive, registrado em cartório. Inicialmente, pessoal, eu vou, inclusive, dizer o seguinte: eu vou parabenizar o médium Orlando Noronha, porque ele fez aquilo que nós estamos sempre sugerindo aos médios que, porventura, se levante aí qualquer ou quaisquer questionamentos acerca da validade, da seriedade do trabalho, a validade das cartas chamadas cartas consoladoras. Ele fez o que nós há meses falamos que deve ser o mais correto a se fazer quando indivíduos, né, por uma razão ou outra, né, começam a suspeitar que possa haver algum problema com o médium, né? Devemos ressaltar também que toda e qualquer pesquisa, ela é como um retrato do momento. A mediunidade, ela por vezes é interrompida, ela sofre certas intercorrências. Então, hoje, se pode muito bem ter um médium que produza cartas consoladoras sérias, né, autênticas, melhor dizendo, e só que passado um determinado tempo ele pode ter algum problema com a sua mediunidade, pode ser até interrompida, ou ele pode passar por problemas físicos ou espirituais que possam comprometer esse trabalho. Nós só tomamos, inclusive, conhecimento deste documento no dia de ontem, tá? E aí nos apressamos para marcar esta live. No entanto, essa pesquisa que vocês vão ver daqui a pouquinho foi realizada não faz muito tempo, não faz nem 2 meses. Foi realizada, como vocês verão, no mês de novembro de 2024, onde já pairavam aí algumas questões envolvendo o nome do citado médium, né, Orlando Noronha, uma vez que algumas mães, né, foram até ele, né, e depois vieram aí a público alegar que muitas das coisas que ele colocou lá na mensagem eram informações, né, que elas mesmas tinham prestado no tal momento do acolhimento. Inclusive, nós sugerimos, né, ao médium, através de uma live, não faz também muito tempo, que cessasse definitivamente com esses verdadeiros questionários, né, porque realmente questionários como esse colocam em dúvida todo o trabalho, né? Uma vez que o médium fica tomando conhecimento num momento desse de praticamente tudo, né? E depois fica complicado, né? Uma mãe ou um pai, enfim, alguém que esteja à busca desse tipo de trabalho, venha realmente a acreditar 100% de que a referida carta consoladora seja realmente autêntica. Então, nós nos colocamos no lugar dessas mães. Ao mesmo tempo também que alertamos, né, com base inclusive em trabalhos de outros
divulgadores, até não espíritas, né, youtubers aí pela internet, onde eles alegam que essas mães teriam sido aí conduzidas até lá propositalmente para induzi-lo a erro, prestando aí informações imprecisas, errôneas, né, para o médium nesse momento, né, onde é feita a tal entrevista, né? Então, quer dizer, houve ali todo um momento onde houve um momento, né, a partir dessas pessoas que elas já foram lá com a intenção de confundir o médium e extrair dele uma carta consoladora com todas as características de serem falsas, digamos assim, ou não confiáveis, né? E tudo mais. Então, isso também tem que ser levado em conta, mas, de qualquer maneira, nós alertamos, né, que esse tipo de entrevista realmente deixasse de acontecer. Embora tenhamos que ser justos e verificando aí algumas mensagens em apoio ao médium Orlando Noronha na internet, muitos, inclusive, dizem que não passaram por qualquer tipo de entrevista antecipada, tá? Então, realmente, eu não posso assegurar o que efetivamente acontece, por que algumas entrevistas são feitas, por que outras não são feitas. Isso eu não tenho como efetivamente esclarecer, tá bom? Então, é sempre bom a gente falar isso. Eu continuo sem ter nenhum contato com o Orlando Noronha, eu posso garantir isso para vocês. Ele não é meu amigo pessoal, eu nunca o vi pessoalmente, conheço assim como ele me conhece, através dos vídeos da internet, dos livros, né? Até tem um livro dele aqui, né, que eu comprei já há muitos meses atrás, acho que foi lá em 2023, tá? Muito antes dessa celeuma toda, né? E foi um livro que me chamou a atenção. Eu, como divulgador espírita, tenho que estar, pelo menos, né, informado sobre os lançamentos. Então, coincidentemente, eu adquiri essa obra no ano de 2022 ou 2023, se não me recordo bem. Eu já mostrei, inclusive, esse livro aqui para vocês. Bem, então vamos lá. É um documento bastante longo, tá? Inclusive, a primeira parte eu não vou ler, mas eu vou mostrar para vocês o conteúdo, para vocês verem que não é importante, tá? Pelo menos para o nosso objetivo aqui. Então, nós temos ali, olha, logo acima, né, um documento impresso ali, o impresso do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, tá? Que fica lá na rua Raul Torres, número 20, na Vila Iara, em Osasco, tá? Então, temos uma declaração ali que nós vamos ler, tá? Depois tem uma parte onde ele fala do médium Orlando Noronha, do trabalho dele, inclusive nós fizemos a mesma coisa na nossa live, né? Então, demonstrando que o pesquisador aí teve a mesma preocupação. Por quê, pessoal? É importante, sim, saber o histórico da pessoa, o comprometimento que ela tem e teve com o espiritismo ao longo dos anos, demonstrando aí que Orlando Noronha não é um aventureiro, não é alguém que saiu do nada, né? É alguém que efetivamente tem serviços importantes prestados ao movimento espírita, inclusive tendo sido aí dirigente de uma das mais importantes federativas do Brasil, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tá? Então, claro, isso tem a sua importância relativa, mas não pode ser desprezada, né? Essa informação. Então, vamos lá. Declaração. Declaramos que no dia 3 de novembro de 2024, então já fazem mais de 2 meses, né? Nós estamos no dia 10 de janeiro, então 2 meses e 1 semana, efetuamos uma pesquisa monitorada junto ao médium Orlando Noronha Carneiro, em reunião pública de psicografia, confirmando o local. Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, na rua Raul Torres 20, Vila Campesina, na cidade de Osasco, em São Paulo, destacando seus 40 anos de exercício mediúnico com Jesus e Kardec, aquilo que nós também chamamos atenção na nossa live.
O nome do pesquisador, e aí vocês ficam à vontade para saber mais sobre ele, indagá-lo, né, se tiverem oportunidade, é o Alberto Rega Filho, tá? Alberto Rega Filho. Ficha de registro, dados, nome do desencarnado. Então, o que consta nessa ficha de registro? O nome do desencarnado, a data da desencarnação e requisitante da mensagem. Entrega das senhas. Então, as senhas ocorreram às 6 horas do dia 3 de novembro de 2024, por ordem de chegada dos acolhidos ou assistidos, isto é, não houve marcação anterior, ninguém fez inscrição antes. Isso é algo que nós também temos chamado a atenção, que não deve ocorrer, seja ele o médium que for, ou ela o médium que for, tá? Então, esse negócio de fazer inscrição antes, de depois, um mês depois, 3 meses depois, não sei quanto tempo depois, a carta vier, não é algo que não pode assegurar uma carta assim confiável, tá? Venha de onde vier. Então, a senha ocorreu no mesmo dia, tá? Por ordem de chegada. Então, não foi feito por internet, ninguém mandou comprovante de nada, enfim, né? Protocolo, isso é importantíssimo, né? Tem que haver um protocolo, tem que haver um passo a passo. Acompanhar o acolhimento do médium Orlando Noronha Carneiro em cada atendimento, isso quem está falando é o pesquisador, né? Isso está por conta dele, sob a responsabilidade dele. Em sala com porta aberta, 60 fichas / senhas. Agora, eu já aproveito aqui para fazer uma outra sugestão, justamente para que esse tipo de pesquisa, pessoal, chegue próxima ao ideal, tá? O que seria isso? No lugar desse pesquisador, eu teria chamado outras pessoas, tá? Tal como ocorre com a pesquisa feita pela Universidade de Juiz de Fora, tá? Por quê? Porque um pesquisador vira fiscal do outro. Perceberam? Para que não fique a responsabilidade sob uma única cabeça. Então, se houver vários pesquisadores, um vai fiscalizando o outro, para que não haja qualquer tipo de facilitação, tá? Então, outra sugestão, quer dizer, quem sou eu, mas eu estou aqui apenas para ajudar o Orlando, assim como ajudaria qualquer pessoa que me pedisse, tá? Embora ele não tenha pedido, né? Mas a gente está tentando aí usar isso como modelo para outros médiuns, tá? Para outras questões que podem aparecer por aí, tá? Onde não fique bem caracterizado de que a carta consoladora seja confiável, né? Então, eu acredito que, nesse caso, poderiam ter sido chamadas outras pessoas para realmente atestar todas elas, ou não, né? Do que aconteceu, tá? Quer dizer, um fiscalizando o outro, né? Para que realmente não ficasse uma coisa assim mais sólida, né? Em termos de credibilidade. Mas, como eu falei, é elogiável sim esse tipo já de iniciativa. O senhor Orlando, na medida em que foi colocado em dúvida a mediunidade dele, agiu, como eu já dizia lá em fevereiro, sobre outros casos por aí, né? Estavam parando dúvidas? Submeta-se a uma pesquisa, que isso ajuda a sanar a dúvida, né? Só que a gente viu que isso não aconteceu em alguns casos. Já o Orlando, quando viu que, né, aquilo, que a situação não estava boa, eu falei, vamos lá, vamos fazer de novo. Isso eu acredito, né, que seja ter sido o pensamento dele, parece que sim.
Como eu falei, eu não tive e não tenho contato com ele. Estou supondo o que aconteceu, né? Procedimento. A cada atendimento realizado pelo médium Orlando Noronha Carneiro, o pesquisador efetuou as anotações de todas as informações espirituais que o médium repassou ao acolhido de forma espontânea e confirmadas pelos acolhidos, informações não constantes da ficha de registro. Não foram perguntas efetuadas pelo médium. Então, perceba que nessa pesquisa, esse pesquisador está dizendo que não foram realizadas perguntas ao médium. Mas nem ele perguntou, né? O médium não perguntou nada. Mas afirmações efetuadas pelo médium que identificaram a presença do familiar ou dos familiares desencarnados. Tá? Então, isso partiu do próprio médium, sem que ele tenha colhido, né, feito nenhuma pergunta aos consulentes. Sigilo. Por questões de sigilo dos acolhidos, não foram especificados os nomes dos acolhidos, porém, gravações das mensagens psicografadas no dia 3 de novembro de 2024 e publicadas no canal, olha aí, vocês podem ir lá verificar, eu já fui lá verificar, tá? Então, podem acessar o canal do YouTube Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, né? Onde lá, segundo o que está escrito aqui, atestam a realização da reunião e a participação do público e acolhidos. Então, foi uma ótima iniciativa. Eles tomaram a iniciativa de registrar isso em vídeo. Tá? Então, ponto positivo aí. O que for um ponto negativo ou não tão positivo assim, a gente vai falar. E a gente vai, né, aquilo que constitui algo que nós, na nossa opinião, esteja correto. O que é o correto, pessoal? Sempre algo, o correto é sempre algo que vai primar pela transparência. Não é o que a gente acha, tá? Correto nesse tipo de pesquisa é a maior transparência possível. E um vídeo atestando isso ajuda muito a demonstrar essa transparência. Segue o documento anexado com as anotações do pesquisador. Atestamos a veracidade das informações constantes neste documento, que demonstram no fenômeno mediúnico controlado o postulado da imortalidade da alma, um dos principais princípios básicos do espiritismo codificado por Allan Kardec na França. Todos que assinamos estávamos presentes na reunião e pesquisa monitorada. Registre-se o documento, podendo ser consultado publicamente. Então, não está lá escondido, onde ninguém pode acessar, não está em segredo de justiça, nada disso, tá? Eles se registraram lá no segundo registro de títulos e documentos do Registro de Imóveis de Osasco, conforme consta aqui de um carimbo, tá? Assinaram Francisco Reiche Escobar, não sei se pronuncia esse Reiche assim, ó, Reiche ou Reich Escobar, presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, então é o presidente da instituição. Kleber Abel Simão, vice-presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. Alberto Rega Filho, pesquisador e trabalhador do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. E aí, nessa segunda parte que eu estou mostrando para vocês, não sei se está dando para vocês verem direitinho, eu acredito que sim, né? Tem aqui falando um pouco sobre os trabalhos já exercidos pelo Orlando, tá? Então, eu vou pular essa parte, inclusive, né, porque já comentamos sobre isso. E aí chegamos numa parte aqui onde o pesquisador faz a seguinte declaração. Eu, Alberto Rega Filho, trabalhador da Seara Espírita desde 1996, atualmente exercendo atividades doutrinárias de maneira voluntária e sem nenhum interesse de cunho material no pronto-socorro espiritual Pais e Filhos, na cidade de Osasco, São Paulo. Então, isso é muito importante, ó, sem nenhum interesse de cunho material. Como pesquisador e alfaiate é a profissão dele, né? Profissão pela qual conquisto sustento e proventos para a sobrevivência familiar, sou testemunha e dou fé deste fato aqui apresentado.
Estive presente durante a tarefa da psicografia consoladora em 3 de novembro de 2024, atuando como voluntário e pesquisador no atendimento fraterno aos enlutados junto ao médium Orlando Noronha Carneiro. Ao longo desta atividade, não se fez uso de nenhum equipamento eletrônico, exatamente como temos dito e já dissemos várias vezes em outras oportunidades aqui no canal. Nada de equipamento eletrônico, nada de computador na frente, nada de caderninho, nada de anotação. Tá? E isso se chama necessidade de transparência. Não é porque o Arthur acha ou porque fulano ou cicrano acham. É assim que se faz um trabalho científico, tá? De qualquer natureza, principalmente da área parapsicológica ou mediúnica. Tá? Essas pesquisas efetivamente existem. Há protocolo, sim, sobre isso. Quem diz que pesquisas assim não existem, ou que só uma instituição poderia fazer, está faltando com a verdade. Tá? Qualquer pesquisador, seguindo esse protocolo, pode realizar essa pesquisa. Isso não é atribuição de uma única instituição. Tá? Qualquer instituição pode efetuar isso, inclusive universidades. Tá? Universidades não são instituições espíritas. Ao contrário, acho que seria até um melhor lugar, porque é um local completamente neutro. Tá? Se fosse feito numa federativa, na FEB ou num centro, a gente pode até alegar que não haja tanta neutralidade assim. Tá? Então, cuidado com certas narrativas que pervagam por aí, que queiram descredenciar esse tipo de pesquisa. Tá? Geralmente, quem faz isso está querendo fugir ou da pesquisa ou diminuir a importância dela, ou até mesmo querendo dizer que pesquisas assim não existem, porque espiritismo não é atestado cientificamente, vem com essas conversas, tá? Então, atentem bem para esse discurso. Portava comigo, continuando ele aqui, apenas poucas folhas em branco, ele, o pesquisador, e caneta esferográfica, onde anotei o conteúdo aqui explicitado, conforme cópia de rascunho em anexo. Foram realizados 60 acolhimentos com senha, dos quais pude registrar 31 casos de fatos confirmados pelos familiares, constatando a presença espiritual de seus familiares, amigos desencarnados, bem como informações trazidas pelo concurso da mediunidade de Orlando Noronha Carneiro, seguindo preceitos do Cristo Jesus. Ao final destes acolhimentos, o médium cumprimentou ainda a todos os demais assistidos presentes na citada reunião, notando também a presença de companheiros espirituais e familiares, trazendo emoção e a prova cabal da permanência da vida além do vaso físico. Outro item, registro de casos durante o acolhimento. Cada família de enlutados eram chamados mediante senha distribuídas na manhã do trabalho. Além dos cumprimentos, foram feitas apenas perguntas triviais da gentileza, como nome, então essas foram as informações recolhidas lá na hora. Nome, cidade de origem e se portavam alguma foto do ente desencarnado, conforme orientações de Chico Xavier. Então, vejam bem, pelo menos ao que parece aqui, essa questão da foto e tudo mais só foram dadas lá na hora. A inscrição foi antes, a distribuição de senha... Inscrição não. A distribuição de senha foi feita às 6 horas e depois, né, no momento lá, né, da reunião, ao que me parece aqui, foram feitas essas perguntas, tratando do nome, cidade de origem e a foto do desencarnado. E ele coloca entre parênteses ali, conforme orientações de Chico Xavier. Então, parece que era assim que o Chico Xavier trabalhava. Vale ressaltar que o médium não perguntava mais nenhuma informação e todas as vidências, abre parênteses de novo, visões de espíritos, expressavam a verdade dos fatos, confirmados imediatamente pelos familiares e amigos enlutados presentes no atendimento. No momento da entrada dos assistidos, o médium, ou do assistido, né? O médium registra imediatamente os seguintes fatos.
Número 1, caso Michele, identificação por psicometria e psicografia. Médium psicografou a assinatura da filha, exatamente igual quando desencarnara ainda criança. Muito interessante isso daqui, né? Número 2, presença espiritual do pai da assistida com barriguinha e botão aberto da camisa, conforme se apresentava quando encarnado. Isso faz todo sentido, né? Uma vez que os espíritos gostam de se apresentar como eram, justamente para melhor identificação. 3, identificação por psicometria e clareaudiência. Médium detectou necessidade de corrigir grafia do nome da ficha conforme nome do desencarnado. 4, dificuldades de andar da mãe desencarnada. Ela já está melhor no plano espiritual. 5, pessoal, eu realmente não vou poder comentar tudo, tá? Eu estou apenas passando a informação para vocês, porque se eu fosse comentar item, ia ficar aqui uma live de não sei quantas horas, tá? 5, marido carinhoso chegou junto da família. 6, esposa ausente da reunião, está em casa e não compareceu fisicamente. Está doente, informação constatada pela esposa presente. Quer dizer, o médium, ele informou isso, o que foi confirmado pela esposa que estava presente enquanto o marido estava ausente. 7, avós desencarnados presentes, descrevendo nomes e características pessoais. Então, isso é interessante, porque se não havia possibilidade de ele saber o nome dessas pessoas, ele não teria como ir em bancos de dados e verificar quem era o nome, qual era o nome dos pais deles, ou dos avós, ou dos bisavós, né? Como nós temos dito aqui várias vezes em lives sobre esse assunto. 8, presença espiritual da dirigente do trabalho espiritual da assistida, desencarnada recentemente. 9, filho se apresenta espiritualmente usando tênis cano alto com a cor e desamarrado, conforme usava quando ainda na vida física. Chama a tia presente no atendimento por apelido da intimidade doméstica. 10, causa do desencarne do filho apresentado para os pais. Ninguém mais sabia. Isto, né? Está dizendo aqui. Número 11, presença espiritual da avó que acompanha a filha no plano espiritual. Identifica características emocionais, a doença causadora do desencarne e o perfume que utilizava na vida material. Claro, né, pessoal? Claro que o espírito pode fazer referência a essas informações. O que nós questionamos por vezes é quando o espírito apenas faz referências às questões de ordem física, tá? Tem que falar mais, tá? Para que não fique configurado justamente uma situação de pesquisa anterior, tá? E tem o espírito sempre na mensagem, nós deva constar coisas que sejam de conhecimento de poucas pessoas, que não sejam situações já públicas, né? Que seja do conhecimento só, por exemplo, do consulente do desencarnado. São essas coisas que configuram uma carta consoladora digna de ser tida como válida, tá? Número 13. Número 12. Mãe desencarnada abraça filho assistido encarnado. 13. Filho desencarnado chama mãe assistida presente de minha véia, conforme assim o fazia na intimidade do lar. Realmente, eu, por exemplo, nunca chamei minha mãe de minha véia, embora muita gente chame, né? Mas muitos não chamam. Então, se ele acertou, então é algo digno aí de ser levado em consideração. 14. Mãe católica desencarnada se apresenta com um terço na mão, pedindo que a família tenha fé. 15. Mãe desencarnada se apresenta sorridente, usando batom e roupas elegantes, conforme o fazia na vida física. Né? Então, a gente sabe, já comentei sobre isso, né? Espíritos se manifestando dessa forma para ser melhor reconhecidos. 16. Família confirma a manifestação psicofônica do marido na reunião passada através do médium Orlando. 17. Mãe desencarnada diz que a filha ainda não retornou ao trabalho e atividades regulares.
Anuncia que ficavam sempre juntas na parte da tarde e que a passagem para a vida espiritual a libertou de sofrimentos pelas quais vivenciava com sua doença. Pede que a filha recobre o ânimo de viver. 18. Desencarnado revela o nome da mãe, ainda encarnada, ausente da reunião. Isso tem um peso bastante grande, isso é interessante. Corrigiu o nome do pai, escrito errado na ficha, e disse que uma familiar que os acompanhava na reunião ainda vai estudar veterinária. 19. Pai desencarnado se apresenta com apelidos específicos da intimidade do lar, piadista, com facilidade de fazer amizades. 20. Familiar desencarnado revela que a assistida colocou placa de titânio no pulso e descreve posição exata do corte cirúrgico feito na assistida, sendo que o braço da assistida estava enfaixado. Bem, tem umas coisas aí que podem ser até contestadas um pouco, né? Se o braço estava enfaixado, óbvio que se pode dizer que houve uma cirurgia ali, mas enfim, né? Se ele foi aí deu um detalhe, como por exemplo, de uma placa de titânio, aí isso já é uma informação digna aí de ser levada em conta, sim. 21. Familiar desencarnado revela que a assistida estava usando corrente que lhe pertencia. Estava oculta de nossa visão pela blusa moletom que a assistida vestia durante o atendimento. Né? Então, diferente do que às vezes a gente vê por aí, quando o médium, seja ele homem ou mulher, já tem um conhecimento da pessoa, já tem um contato prévio e possa conseguir observar determinadas características. Percebemos aí que o médium estava tendo um primeiro contato com a pessoa e que essa joia aí, essa correntinha, estava oculta, né, da visão do médium. 22. Familiar desencarnado revela a causa do seu desencarne, a religião da família e a presença de outros entes queridos saudosos. 23. Filha desencarnada fez sinal de coração, conforme o fazia antes de sua morte física. Vão aí pensando, vão prestando atenção e processando isso daí. 24. Pai desencarnado entrou na sala junto do pai encarnado que buscava notícias de suas filhas, desencarnadas ainda em tenra idade. Declaram que a mensagem recebida anteriormente, em outra reunião pelo médium Orlando, atua como divisor de águas na vida familiar. A assinatura que constava na mensagem expressava parte da letra da mãe e parte com a letra da filha desencarnada, que o pesquisador disse ser um fato extraordinário. 25. Assistida sobrinho do desencarnado. Informação que não constava da ficha, quer dizer, o grau de parentesco não constava da ficha e o médium, segundo o pesquisador, conseguiu passar essa informação corretamente. Chama-o pelo apelido, gírias e comportamentos específicos da intimidade familiar. 26. Através da psicometria, espíritos corrigem grafia do nome que constavam na ficha. Filho desencarnado se apresenta sem camisa, conforme gostava de ficar em sua casa aos finais de semana na vida física. 27. Familiar desencarnado se apresenta utilizando o aparelho dentário e afirma que tirou o mesmo dias antes de sua passagem para a vida maior. Fato confirmado pela família com emoção. 28. Mãe desencarnada se apresenta com características de elegância e nobreza, detalhes impressionantes. Pessoal, mais uma vez eu vou ressaltar. Fatos como esse podem aparecer também em cartas consoladoras que não são confiáveis. Mas em que condições? Justamente nas condições que nós falávamos anteriormente. Quando se há uma inscrição prévia, quando o médium já tem contato anterior com a pessoa, né? Quando se passa muitas informações que dá tempo para que a pessoa acesse as redes sociais para averiguar, tá? Vocês estão notando a diferença? Uma coisa é quando está nessas condições, outra coisa é quando está nessas outras condições tidas como erradas, tá? Que dão ensejo a uma possível farsa, fraude, tá? Possível fraude.
Vamos lá, 29. Pai desencarnado, já está terminando, tá? Desencarnado, gordinho, se apresenta com seu jeito único de andar, junto de seu familiar que o acompanhava espiritualmente. 30. Papai desencarnado afirma doença, familiar não havia falado nada. Né? Se ele for específico na doença, melhor ainda, né? Porque, óbvio, se a pessoa desencarnou, ou ocorre por duas razões, ou é acidente ou é doença, né? Então, se o médium foi bem específico aí, sem o familiar ter dito nada, maravilhas, né? Nota 10 aí para a situação. 31. Mãe desencarnada se apresenta abraçando seus filhos com características físicas específicas, conhecidas apenas pelos familiares mais próximos da intimidade do lar. Interessante também. Então, ele encerra dizendo: essas são, portanto, expressões da verdade, garantindo a veracidade dos fatos diante do mais alto e das leis humanas, que amparam a todos com justiça e sabedoria. E aí ele encerra com uma frase, né? De todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo. Do espírito Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier. Assina o Alberto Rega Filho, que coloca ali o número do seu RG e do seu CPF. E aí, novamente, né, todas as folhas receberam o carimbo do segundo registro de títulos e documentos do Registro de Imóveis de Osasco, em São Paulo. Tá? E aqui, ó, registro de documento facultativo para sua conservação do Kleber Abel Simão, né, que é o presidente, é um dos dirigentes, né, da casa, né, onde ele lá assina e tudo mais. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Aí o tabelião, né, falando lá das custas e tudo mais. Tá aí, pessoal. Então, vou retirar aqui. E vamos ver o que vocês têm a dizer para a gente, então, caminhar para os nossos comentários finais da nossa live de hoje. Vamos lá. E bastante comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Estou girando aqui o nosso... Bem, quem está conosco aqui é a Dani Vitor Santos, né? Interessada aí sobre o assunto. Fernanda Linhares, falando de Florianópolis. O Cláudio Pecorari também é sempre aqui conosco, né? Vou pular aqui o outro recadinho que menciona uma certa pessoa, né? Cláudio Pecorari, o Rodrigo Morrara, sempre aqui conosco também. Bem, Cláudio Pecorari eu já tinha falado, né? Kane Mihalucci, boa noite, amigo. Cheguei cedo demais. A que horas começa lá? Vamos lá, girando aqui, baixando aqui as nossas mensagens. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também o Rogério da Silva Matos. Luke também aqui presente. A Dani dizendo: eu perdi minha irmã, vai fazer 1 ano, dia 22 agora. Fácil. Tá. Aí ela comenta lá algumas coisas que eu não posso estar citando, né? Até posso, mas vou evitar. Quem está conosco também é Curitiba. Mas não tem problema não, Dani. Fica tranquilo aí. Curitiba, você pode falar. Eu é que não devo, né? Curitiba 28, cheguei, que maravilha. Mas o pessoal está lendo aí, Dani, o que você está falando. Isso é que importa, manda ver. Liberdade de expressão sempre, né? Não vivemos numa ditadura. Dani, o Evandro parece ser um médium sério. Eu nunca vi ele atacar ninguém. Para mim, são os apoiadores da Ultramédio que querem atacar a ele. Evandro, não conheço esse Evandro, não, mas tudo bem. Vamos... tá. Depois ele... Desculpa, o Orlando, exatamente. É o que eu disse das outras oportunidades. Até então, né, nós nunca tínhamos tido conhecimento de nenhuma reclamação sobre o médium acertar a câmera aqui. Nós nunca tínhamos tido nenhuma informação, né, de problemas com o médium Orlando Noronha. Coincidentemente, depois de algumas questões sendo levantadas, é que começaram a surgir essas reclamações. Então, nós achamos isso, nós falamos isso na outra live, uma coincidência, no mínimo, muito estranha. Enfim, né? Deixa eu ver aqui, quem está conosco também, a Eunice, desejando boa noite, que maravilha. Confeitando com Deise Bertoldo, olha que maravilha aí, ó. Acessem o canal dela, que deve ter coisa boa por lá, né?
Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também aqui é o Rafael. Bem, o Luke dizendo aqui, dizendo, sim, mesmo aquela mãe ter sido enviada, o fato é que ele mistificou. Realmente, né, nós não estamos negando isso, tá? Nós estamos... nós concordamos, eu concordo contigo, só que eu acho que há algumas coincidências, no mínimo, estranhas, tá? E na medida em que você passa informações falsas, você, de certa forma, está induzindo o médium. Porém, como eu disse, na verdade, o problema todo poderia ter sido evitado se não tivesse sido feita, né, uma entrevista tão alongada como foi feita, né, como é com essas mães, tá? Então, mas concordo com o Luke, sim, tá? Fernando Linhares, essa questão de distribuir senhas de manhã cedo, para mim, ainda é um absurdo, porque daí a pessoa ficará a noite inteira no sereno esperando abrir o centro. Não sei se isso realmente aconteceu ou se foi aberto senha e a pessoa depois volta com a senha. Ela pode apresentar ali a senha depois, ó, a senha está aqui, como se fosse um ingresso, tá? Talvez tenha sido assim. Penso que se serão 60 senhas, por exemplo, a serem distribuídas, a distribuição deveria ocorrer, por exemplo, com 3 horas antes do evento. Como não será questionário, creio que o processo seja bem rápido. A opinião da Fernanda aí é válida, é válida. Dani, super concordo com a Fernanda. Se é Curitiba 28. Arthur, o que tem entendido é que esses médios, por algum motivo de desvio ético do propósito inicial do trabalho, sincero com a espiritualidade, perdem qualidade nas suas experiências mediúnicas. Sem dúvida, Curitiba, sem dúvida. Quem está conosco também aqui é a Lete, que maravilha. Seja bem-vinda, Lete, aqui ao canal. Pelo menos eu não havia me recordado da sua pessoa, né? Mas maravilha. Importante você estar aqui. E aí o Curitiba conclui, né? E para manter ritmo de trabalho, apelam para a farsa. Não descarta essa possibilidade também, tá? Por isso que a transparência e todos essas ações visando essa transparência, essa seriedade são importantes no trabalho desse, né? Beth Marcelino, acredito que Orlando seja um médium sério, mas só acho que, infelizmente, a vaidade pode levar, como outros médios, a não procederem corretamente. É possível, sim, né? Fernanda Linhares dizendo, eu ainda acredito no Orlando. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também é a Karine Martinelli Vidal Silva. Seja bem-vinda, Karine. Né? Concordando ou discordando da gente, a gente procura o máximo possível tratar todos bem, né? A gente, às vezes, só tem, não é o seu caso, né? Mas só lembrando, a gente só realmente expulsa quando vem com ofensas, né? Isso aconteceu muito num período aí, mas agora, graças a Deus, parece, né, que o pessoal anda despertando aos poucos, mas anda, né? Espero que após a divulgação da pesquisa acabe de vez esses ataques fortuitos. Eu acho que a pessoa tem que começar a pensar 2 vezes, né? Rogério da Silva Matos, vou dar uma de Nostradamus aqui. Caso um escândalo desses exploda, não vai demorar para alguns centros espíritas restringirem ou banirem a psicografia. Não duvido nada, né? E dando-se liberdade que se está dando a algumas personalidades por aí, é isso que vai acabar acontecendo, porque não há mentira, né, que vá durar para sempre. É isso que a gente está tentando evitar, né? Se deixarem, né? Se a República das Bananas deixar, a gente consegue. O bom é que o Orlando não foge, não esquiva, não foge. É o que ele está procurando fazer. Percebam o seguinte, pessoal, que o Orlando, ele não veio a público se defender, né? Foi uma opção dele, né? Não entrar em nenhum embate e procurar alguém que o pesquisasse. E, no caso, procurou pessoas, né, que não tinham com ele uma ligação mais estreita anteriormente. Porque se ele fosse procurar os mesmos pesquisadores de antes, podia o quê? Que as pessoas alegarem, mas procurando o mesmo pesquisador que já pesquisou ele antes, que está envolvido nessa polêmica, vai perder credibilidade. Então, ele procurou segundos pesquisadores, uma outra instituição, né?
para fazer isso. E a gente viu que o pesquisador não estava sozinho, né? Tinha mais lá o presidente e o vice-presidente da casa, né? Então, a gente verificou aquilo ali depois, né? Observou isso melhor depois. Karine, nunca duvidei do Orlando, médium sério e calmo, provou tudo de forma serena. Nem tinha lido isso aí, Karine. Eu concordo com você, tá? Ponto positivo para ele nesse aspecto, tá? A gente tem que procurar ser justo, dar a mão à palmatória em relação ao acerto e procurar, né, sugerir mudanças quando a gente vê que há o erro. Agora, o que não dá é o médium se enfurecer, né? Começar a nos acusar de coisas absurdas, de perseguição, de nós, né, fazermos isso e aquilo, sendo que foram coisas que nunca aconteceram. Né? Então, esses médiums saem, isso já aconteceu várias vezes, né? Saem da esfera do debate doutrinário para atacar o pesquisador ou o divulgador, inclusive imputando-lhe crimes que eles não cometeram. Quer dizer, essa é uma maneira de pressionar emocionalmente o divulgador para que ele se cale e a pesquisa não prossiga. Tá? Então, um expediente muito feio, né? E que, inclusive, aumentam as dúvidas acerca do trabalho de quem faz isso. Rogério da Silva Matos, como a Faculdade Mediúnica tem seus momentos, perfeito, essas pesquisas poderiam ser feitas periodicamente e compiladas. Parabéns, é exatamente isso. De tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, né, esses médiuns poderiam ser pesquisados, inclusive por equipes diferentes. Né? Perfeito. Infelizmente, pessoal, quem age certo tem que começar a se proteger de quem age errado, porque senão vão colocar tudo na mesma sacolinha. E isso não é bom para quem age corretamente. Tá? Ser misturado, médiuns autênticos, ser misturado com os falsos, não é interessante. Tá? Bem, não posso falar. Vamos lá. Mas o Luke falando, né? Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui na tela para vocês. Mas ele errou naquela carta da tal mãe que foi enviada. São fatos. Concordo, Luke. Fernanda Linhares, Orlando Noronha, Newton Souza, Alaor Borges, Newton Stuck são médiums sérios, diz a Fernanda Linhares. Deixa eu ver aqui. Os farsantes odeiam pesquisadores, não precisa pensar muito, né? Odeia e muito, né? Ao ponto de querer vê-los atrás das grades, né? Esse é o nossa republiqueta das bananas, que é uma ofensa até para as bananas, né? Uma fruta tão nutritiva. Creio que a mediunidade é flutuante, conforme o nível moral do médium. No início, o médium pode até estar empenhado, mas tendem a se perder eticamente diante do assédio dos fãs. Os obsessores adoram. É a questão da vaidade, né, que nós também sempre estamos comentando por aqui, né? Muito bem, Curitiba. Rogério da Silva Matos, pior que essa tendência de espiritismo mais gospel está em crescimento, ainda mais com a mudança na composição religiosa brasileira que estamos passando. Exatamente, é o tal do sincretismo, né? E também se aproveitando, né, dessa pegada mais emocional e menos racional, né, dessas religiões. Fernanda, tentaram pegar o Orlando de bode expiatório para abafar o caso, né? Um caso que andou por aí, né? Opinião aí da Karine. Será que vão prender ela por isso, processar? Né? Vamos ver. Pessoal, é muito absurdo, viu? O que estão fazendo é um absurdo. Mas vamos lá. Bem, o Luke repetindo a mesma coisa, né? Porque fica um dizendo lá, outro de cá. Deixa eu ver aqui. Bem, tem a participação da Luciene. Desculpe discordar, mas um médium não tem direito de enviar uma carta a um enlutado se não tiver absoluta certeza de que o conteúdo seja do mensageiro. Lidar com a dor do outro não é algo oscilável. Enviar uma carta a um enlutado. Não entendi bem, Luciene, mas tudo bem, está registrada a sua opinião, mas eu fiquei um pouco de dúvida no que você quer dizer.
Karine dizendo, Luke, ele é ser humano falível, como todos nós, mas se houve realmente esse fato, não foi para forjar nada. Eu também acredito que não houve uma intenção, tá? Mas é difícil, porque aí você entra no íntimo da pessoa e aí fica complicado, né, pessoal? A gente tem que ir em coisas objetivas, né? Como nós desenvolvemos aqui na nossa live, nos comentários que nós fizemos. Coisas que pertencem ao foro íntimo do indivíduo é impossível a gente acessar, né? Então, eu não... Claro, mas quando a gente vê que está muito na cara, a gente começa a ver maldade na coisa, sim. Aí a gente não precisa estar na cabeça da pessoa, óbvio, né? Igual alguém, pô, vou fazer uma comparação, eu sei que é um pouco nada a ver, mas só para mostrar. Se alguém, por exemplo, sei lá, aponta uma arma para você, é claro que ela está com má intenção, né? Agora, se ela está apenas com uma arma no coldre ou na cintura, bem, aí é sinal amarelo, né? Então é mais ou menos por aí. Tem coisas que saltam os olhos, mesmo que às vezes não seja feito de maneira tão evidente, tá? Deixa eu ver aqui, quem está conosco também é Francis Campos, que maravilha lá, né, conversando aí, concordando com alguns dos comentários. Muito se questiona em relação a essa questão do mentor, tá? Eu sei do que vocês estão falando aqui. Só que, pessoal, não é sempre, tá, que os espíritos chamados de mentores ou que auxiliam no trabalho vão aí fazer esse alerta. Tá? Assim como, por exemplo, os espíritos não estão 24 horas do dia a nos desviar aí dos tropeços que nós possamos, senão porque nos tira justamente o mérito, tá? E também a responsabilidade. Se nós acertamos, não pode ser por causa do mentor. Terá que ser mérito nosso. Para que haja mérito, nós não podemos ter ajuda. É igual você fazer uma prova com alguém te ajudando do lado. Qual o mérito que você vai ter na nota da sua prova, que vai ser 9, 10? Nenhum. Né? Da mesma coisa, quando você faz uma prova e tira a nota 0, você não vai poder reclamar que tirou 0 porque alguém não te ajudou. Percebeu? Então, eu, particularmente, baseado no que nós aprendemos na doutrina espírita, não cabe aos espíritos estar nos monitorando e nos mostrando o caminho toda hora, tá? Então é isso que eu penso, ok? Até certo ponto. Não tivemos o Divaldo Franco que foi enganado pelo Saibaba? E ele ainda dizia que a Joana de Anjos estava do lado dele. E aí, o que vocês vão dizer? E o Saibaba é comprovadamente pedófilo, comprovadamente ficou bilionário, mandou matar 2 jovens a sangue frio que já estavam sendo rendidos, escândalos de evasão fiscal. E aí? Por que a Joana de Anjos não avisou o Divaldo? Porque cabe a ele, né? Cabia a ele ter o senso de que ele poderia estar mexendo com um ilusionista. Né? Ele que tivesse a humildade de ter perguntado a um mágico, um ilusionista, se seria possível fazer aquelas materializações, aqueles truques que supostamente seriam para alguns materialização. Mas não, ele foi confiar em si próprio unicamente, né? Sendo que ele não é mágico, ele não é ilusionista. Então ele foi enganado com milhões de pessoas que não são mágicos e ilusionistas foram no mundo, né? Então, o espírito não está aí para fazer o trabalho que nos compete. O que eu estou vendo é autenticar um médium que há pouco tempo foi gravado e filmado uma carta contraditória. Pois é, mas ele está tentando resolver, de certa forma, essa questão. Demonstrar que ele, pelo menos, é médium, Luciene. Pode ter errado, não estou afirmando, pode ter errado, sim. Tá? Porém, ele, pelo menos, está produzindo provas que atestam que ele é médium, e não um falso médium. Isso, para mim, já faz uma diferença boa. Não quer dizer que vai apagar completamente aquilo,
mas pelo menos atesta, olha, eu como médium, sou capaz de produzir cartas consoladoras autênticas. Essa é a mensagem que eu presumo que ele esteja querendo enviar para todos nós. E eu acho que o caminho é esse, porque, pessoal, papo é muito fácil. Eu mesmo poderia dizer que sou médium, chegar aqui, dizer que recebo Preto Velho, fazer aquela encenação toda que vocês sabem que nós já denunciamos em outros médiuns aí já há um tempão. Isso é fácil de fazer. Agora, produzir algo que efetivamente vai mostrar, demonstrar que há um potencial mediúnico ali, que há muitos acertos, isso realmente é bem diferente do que simplesmente você vir ao público furioso, dizer, bater no peito, arregalar os olhos e dizer que é isso e aquilo. Né? Isso não prova nada. Tá? E pior, acusando os pesquisadores de perseguidores. Né? Bem, Luke dizendo aqui, não digo que ele forjou, mas houve mistificação. O porquê eu não sei. Sim, está no seu completo direito, Luke. Está no seu completo direito, sim, de contestar. Tá? Não estamos, em momento nenhum, questionando isso daí. Bem, vamos lá, vamos dar já estamos no finalzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que já alguns comentários eu acho que eu respondi, né? Pelo menos é o meu posicionamento. Tá? Ficar de blá, blá, blá não vai adiantar nada. Tá? Querer se defender apenas em vídeo. Uma das melhores maneiras, se não a melhor, é se submeter, isso eu digo há muito tempo, é se submeter, sim, a uma pesquisa séria, com pessoas mais neutras possível. E deixa eu passar uma coisa para vocês. Não adianta, tá? Isso é importante. Não adianta pegar um dito pesquisador, suposto pesquisador, que seja da própria casa que o médium frequenta, tá? Isso põe em xeque, sim, a pesquisa, porque há um vínculo emocional ali, tá? Além de uma possível amizade, há um vínculo ali, porque né? Se tem um pesquisador e o pesquisador é da mesma casa do médium ou da médium, não dá. É o mesmo que você, sei lá, isso nem para a justiça isso é aceito. Da justiça, por exemplo, não aceita que sua mãe seja sua testemunha, né? Porque é claro que ela vai te defender, perceberam? Tá? Então, se algum dia por aí aparecer uma pesquisa dessa mediúnica, onde o pesquisador seja da mesma casa que o médium ou a médium frequentem, de imediato, tá? Vocês devem ter essa pesquisa como realmente muito suspeita, ok? Deixa eu ver quem mais está conosco aqui, parece que entrando nomes aqui diferentes, ó, Guilherme Jorge, não vejo armadilha, mas sim mistificação. Ok, opinião do Guilherme, não sei bem como quem está conosco também o que ele quis dizer, né? Marcelo Barros, que está dentro de um contexto que eu não consigo ler tudo, né? Quem está conosco aqui é o Marcelo Barros, maravilha. Edgar Cardoso Príncipe, boa noite a todos. Bete Marcelino, Luca, a vaidade que te digo é de entregar uma carta com detalhes, muitas vezes satisfazendo seu próprio ego. Ah, sim, exatamente. Eu acho que já começando a entender aí o que a Bete está querendo dizer. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também aqui... é a Lete, já falei, né? Orlando Noronha é um médium sério. Se falar mentira, recebeu o troco. Só isso que questionei. O mentor permitir receber uma carta falsa. Mas eu acho que já tenho... Pelo menos eu já passei o meu posicionamento, né? Dono da mata. Gente contra fatos não há argumentos. Tudo que ela informou até erroneamente, ele citou na carta. E não foi somente a ela. Tem outros relatos também. Tem outros relatos, nós sabemos disso, tá? Pessoal, nós não estamos aqui nem defendendo e nem atacando, tá? Nós estamos tentando mostrar os dois lados. Tanto é que eu estou mostrando aqui os prós, aqueles que estão a favor, os que estão contra, tá? Mas eu tenho que elogiar, sim, que houve uma iniciativa que nós julgamos ser uma iniciativa séria, né? Que não adianta ficar de blá, 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 batendo perninha, batendo pezinho, dizendo que é médium verdadeiro, sem que haja uma pesquisa para isso,
tá? Que ateste isso, tá? Então, é assim que eu penso. Mas respeito a opinião de todos vocês, tá bom? Não sou advogado de médium nenhum, eu não tenho ligação com médium nenhum, tá? Eu não estou falando para vocês, eu estou falando por isso porque andaram dizendo que eu tinha ligação com médium X ou Y, isso não é verdade, tá? Essas pessoas, tem muita gente mentindo a nosso respeito, tá? E no momento certo, a verdade vai aparecer, tá? Eu tenho saúde o suficiente para esperar isso. Vamos lá. Confeitando com Daisy. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Os espíritos advertiram das investidas de vários outros que não eles, quando solicitados. Não duvido disso em certas ocasiões, fazendo médio errar para envergonhar. Exatamente. É possível também levar isso em consideração, tá? Uma possível influência espiritual do médium, tá? Ainda mais quando ele tem um histórico bacana e, claro, ele pode falir em algum momento ou dar ensejo a essas influenciações, porque não é perfeito, né, pessoal? A gente tem que levar isso em consideração. Então, podem ser, não estou dizendo que sejam, podem ser erros pontuais, diferente quando a gente vê que o erro é constante. Tá? Erros pontuais não podem ser maiores que erros constantes, se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Uma crítica a alguns pesquisadores que parem de decifrar a roupa que Kardec usou durante a codificação e ajudem nas pesquisas. Exatamente. Péricles Calafange. Maravilha. Claro embuste. Quem discorda da realidade da razão está cometido dissonância cognitiva gravíssima. Bem, não sei do que o Péricles está falando exatamente, mas está aí a opinião dele, né? Exato, Alberto Marcelino. O próprio Chico Xavier foi enganado pelos jornalistas e o mentor deixou acontecer. Creio que os testes não devam se referir-se ao não à mediunidade. O que deve ser pontuado é a farsa. Exato. Tanto é, pessoal, que, na verdade, isso é importante que o Curitiba falou, tá? Na verdade, o que se tenta atestar é a carta. Mas, pessoal, acaba tendo um efeito secundário. Se o médium é colocado à prova através das cartas, e as cartas só contêm erros, né? Ou não sai nada dali, não produz nada em ambiente controlado, então, percebeu? Uma coisa vai levar a outra. Tá? Não se está pegando o médium aí para carimbá-lo como verdadeiro ou falso. É um estudo que se faz em relação às cartas, ao grau de acerto. Então, isso é colocado em planilha, em percentuais. Isso é uma pesquisa de caráter científico. Agora, né, se num exame desse o médium não consegue produzir nada de verdadeiro, então, né, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Gislane Cury Monari Garcia. Já participei várias vezes da psicografia com Orlando e confio plenamente na seriedade do seu trabalho. Nunca recebi nenhuma carta através dele, mas já presenciei várias cartas verídicas. Aí é o depoimento da Gislane. Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal conversando aí sobre outros temas, né? Bem, Marcelo Barros, né? Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Orlando Noronha é médium sério e verdadeiro. Resposta à altura. Foi para a verificação da sua mediunidade através de pesquisadores. Diferente da moça lá, acho que é muita falácia. Opinião do Marcelo, né? Então vamos ver se Marcelo tem direito, pelo menos, a ter essa opinião, né? Enfim. Eliana Silveira, para não ter dúvidas, é fazer psicografia sem contato prévio nenhum. Exatamente, Eliana. É o que nós também julgamos ser o ideal, né? E o Vicente Oliveira aqui para a gente encerrar. A concordância que haja entre as revelações... tá, aí, ó, mencionando Kardec, né? A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se grande número de médios estranhos uns aos outros, em vários lugares. Aqui está falando da universalidade e concordância dos ensinos dos espíritos, tá? Pode ser empregada nesse caso? De certa forma, pode, mas não era sobre isso que Kardec falava naquele momento.
Fernando Linhares falando, Dani, não tem como pesquisar todo mundo, mas a partir do momento que determinados médios passem a se destacar no miolo, é preciso sim convidar para a pesquisa. Concordo plenamente com a Fernanda. Bem, pessoal, 1h05, né? Não vamos nos alugar muito, senão o pessoal vê uma live muito longa e não assiste, né? Claro que a gente não vai encerrar por aqui. Vou deixar, assim, vou me comprometer, à medida do possível, deixar vocês a par de toda e qualquer novidade, tá? Essa é a novidade que eu tinha para o momento. Vi como algo positivo, tá? Porque é algo que eu já falo já há alguns meses, né, da importância da pesquisa, que ela é válida, sim, que ela deve ser realizada, né, por vários motivos, tá? É preferível que haja pesquisa, mesmo no caso como esse, onde ficou, né, ficaram evidenciadas falhas, para pelo menos atestar que o médio é capaz de produzir alguma coisa, tá? Então, isso já é, né, de grande utilidade, tá? Porque algumas pessoas, eu acredito, que se fossem pesquisadas, não produziriam nada. E talvez seja por isso que muitos fujam a esse tipo de pesquisa e tentem denegri-la, tentem dizer que não existe, tentem dizer que não pode ser feita, enfim, né? Criam desculpas, criam narrativas sem conhecimento nenhum do assunto, né? Descredenciando, inclusive, acadêmicos, né? Descredenciando acadêmicos, dizendo, não vou fazer, só quem pode fazer é a instituição X ou Y. Não. Havendo o segmento de um protocolo, né, e constituída uma equipe de pesquisadores, que eu acredito que seja o ideal, né, não ficar só na base, só em um já está bom, mas mais gente envolvida, melhor, porque um fica atestando o outro, né, fica ali, um pesquisador atesta o outro, né, então, realmente, é bem melhor que assim ocorra, tá bom? Bem, então, agradecemos de qualquer forma a participação de todos, né? Respeitamos aí as ligeiras diferenças, né? Eu acho que todos que apareceram aqui têm basicamente o mesmo pensamento e a mesma intenção que é a nossa, pessoal, é primar pela seriedade dos trabalhos. Porque isso não é algo que possa dizer respeito só a mim ou a vocês. Isso é de interesse do espiritismo, é interesse do movimento espírita. Se nós não nos interessarmos por isso, daqui a pouco teremos aí uma avalanche de falsos médiuns dominando todo o cenário. Vocês querem isso? Eu já falei sobre isso, eu estou repetindo. Vocês querem isso por espiritismo? Que o espiritismo fique enxameado por trabalhos cheios de problemas, indicando possíveis fraudes? Da mesma maneira que vocês não querem, eu não quero. Arthur, o que você ganha com isso? É a pergunta que nos fazem. Não conseguem conceber que possa haver um carinho, um amor verdadeiro pela causa. E não adianta fazer assistência social. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Orlando fez bem. Ele não respondeu aos questionamentos pedindo mantimentos para depois ele distribuir cesta básica. Ele foi ao cerne da questão, procurou demonstrar, né, através de uma pesquisa monitorada, de que ele é um médium verdadeiro, que ele pode produzir. Pode ter falhado, sim. Pode ter sido equivocado, sim. Né? No momento de descuido, enfim, há várias possibilidades aí envolvidas, mas pelo menos ele mostrou que pode, que é médium mesmo. É melhor do que nada, não é mesmo? Né? Melhor que isso, do que você não apresentar nada e ficar só na base do discurso, só na base da narrativa. Isso não resolve nada. E caridade material
também não vai resolver, porque isso é uma outra coisa. Tá? É uma outra coisa. Pesquisa científica não quer saber se você distribui 1.000 cestas básicas, se você atende fulano. Isso é uma outra coisa. E nós não somos contra esse tipo de trabalho. Nós não queremos destruir nenhum tipo de trabalho de assistência social. Nós fazemos isso desde lá, quando éramos jovens. Que nós não somos espíritas de ontem, nós não surgimos junto com um canal que nasceu em 2011, não. Tá? E no ano de 1983, nós já éramos espíritas. Éramos espíritas antes, mas começamos lá, né, já contei a minha história, lá no Grupo Espírita Pestalozzi em Nova Friburgo, e não paramos desde então. Tá? Eu não preciso de ter anotado o quanto eu fiz de caridade eu deixei de fazer, tá? Porque isso não é uma coisa que se possa divulgar. A não ser quando você efetivamente está precisando, naquele momento, você divulga para que as pessoas possam te ajudar. Mas não é algo que eu vou... não, no dia tal eu fiz, distribuir 1.000 quilos de açúcar, 10 quilos de feijão. Não, ninguém pode ficar contabilizando isso para depois tacar na cara de quem está te questionando. Tá? Não é assim que funciona. Tá? A coisa demanda racionalidade, não demanda discursos emocionais, nada disso resolve. O que resolve realmente é tratarmos o assunto diretamente, sem envolver as questões que não são pertinentes àquela questão. Né? Quando você vai, por exemplo, tratar com o seu eletricista para consertar uma coisa na sua casa, você não fica falando para ele de problema hidráulico. Ele é eletricista, não é bombeiro hidráulico. Percebeu? Porque eletricidade é uma coisa, a parte elétrica de uma casa é uma coisa, a parte hidráulica é outra. Tá? Podem até, de alguma maneira, estar próximas ali. Não, eu não vou colocar fio perto do cano, porque dá problema. Aí sim, né, tem ali. Mas fora isso, são questões que se resolvem separadamente. Isso é muito fácil de entender, não há mistério nenhum nisso, não precisa ser gênio, não precisa ser pesquisador para entender o óbvio. Tá bom? Bem, então agradecemos a vocês mais uma vez pela presença e estaremos de volta a qualquer momento aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Se deixarem, por enquanto, estamos aqui firmes e fortes para continuarmos nessa luta, nessa empreitada, né, sempre a favor da verdade. Doa a quem doer e não vão nos calar. Forte abraço a todos, tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.